Oi, pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo, quero mostrar de forma mais curta como fazer aí a formatação, a limpeza da formatação para provas, para reduzir o tamanho de provas, né? No caso de questões copiadas da internet ou questões copiadas de documentos em PDF, tá? Às vezes o professor copia questões, né? A professora copia aí questões de sites, de documentos em PDF, só que fica tudo num espaçamento muito grande. E aí, na hora de imprimir, a avaliação fica enorme, né? Ou qualquer que seja o documento, a atividade, enfim, fica enorme para fazer a impressão. Então, para poder mandar para a escola, para fazer a impressão organizadinho, já com um espaçamento menor, para diminuir o tamanho de folhas, né? O número de folhas, eu vou mostrar aqui como fazer. Então, eu vou compartilhar um site onde tem uma questão que vai ser copiada, né? Até já selecionei aqui, tem um poema, né? Vou copiar aqui o poema e vou copiar essa questão. Ah, eu quero trabalhar essa questão aqui com os alunos, tá? E aí aqui ela tem uma alternativa aqui, um gráfico aqui que não vai sair, né? Então, vou copiar aqui o famoso, eu fui no atalho copiar, mas poderia ser no Ctrl C. E agora vamos para o documento para fazer Ctrl V, para colar. Ó, colei esse texto aqui sem formatação, tá? Olha só como ficou aqui, né? Ele ficou com esse quadrado aqui no quadrilha, no pronome, né? Ficou com essa formatação da web, né? Ou seja, dessa formatação da página. E aqui ficou grande, ó, ficou quase uma página inteira, uma única questão. Vamos dizer que, agora eu não vou procurar outra questão, mas vamos dizer que eu tenho uma outra questão semelhante. E eu tenho três questões, né? Olha só, uma avaliação com três questões, copiei três vezes, tá? Três páginas, né? Fica muito grande, né? Sendo que é uma questões aqui de relacionar, de escolher a sequência correta. Então, como fazer para diminuir esse tamanho, tá? Tem algumas formas, né? Uma delas é na hora de colar, né? Então, eu vou aqui para o final do documento, tá? Na hora de colar, não colocar direto Ctrl V, mas ir no mouse, tá? E com o botão direito, o ver as opções de colagem, tá? Essa minha versão do Word aqui é 2013, se eu não me engano, é uma versão antiga ainda. Aliás, antiga já, né? Mas é possível aqui colocar aqui para manter a formatação original, é possível colocar para mesclar, é possível para colocar para manter somente o texto. Nesse caso aqui, manter somente o texto, parece que diminuiu um pouco o espaçamento, né? Saiu um pouco aquela letra A grande ali, de uma outra letra ali. Parece que diminuiu um pouco o tamanho do texto. É preciso avaliar para ver, depende de página web para qual for. Mas aqui ficou tudo no tamanho, tudo na mesma fonte, tá? Porque às vezes também tem várias fontes, dependendo se eu copio de sites diferentes, ficou, né? Ficam diferentes fontes. Saíram aqueles quadrados que estavam ali, né? Esse aqui que estava aqui no poema, né? Essa formatação saiu. Então, pode ser uma opção aqui. Só que veja que tem um espaço enorme aqui entre o João e o Raimundo, entre cada linha, né? E aí, para mudar isso, é possível selecionar esse texto que eu quero alterar, ou todo o texto, se for o caso, né? Ctrl T, selecionar o texto inteiro, e colocar o revelar formatação, que é Shift e F1, né? Apertar Shift e F1 juntos, tá? Juntas as teclas, né? Tecla Shift, que é aquela seta apontando para cima, e a tecla F1 acima ali no teclado. E aqui vai abrir esse revelar formatação aqui do lado. Então, aqui vai aparecer, ó, no espaçamento, ó, aparece aqui a fonte que está, o tamanho da fonte, né, 12, o idioma, o alinhamento, o recuo, e vai aparecer que essa fonte tem um espaçamento 8 pontos. Então, nós podemos diminuir esses pontos aqui, esse espaçamento, e colocar um espaçamento simples. E aí, isso vai reduzir consideravelmente o tamanho da questão. Veja, com o poema e com as alternativas já diminuiu bastante, tá? É possível também ainda, se eu quiser aqui, diminuir essa linha aqui, colocar junto, diminui mais um pouco, né? Colocar um embaixo do outro também é possível. Aqui, então, colocar as opções, né? Colocar as alternativas aqui. Mas mesmo colocando as alternativas, elas vão ficar uma embaixo da outra, ó. Elas continuam com um espaçamento aqui de 0 pontos, né?
Então, isso vai fazer com que fique muito menor na minha edição, tá? Então, esse aqui é o texto, ó, que nós fizemos a formatação. Esse aqui é o tamanho quando nós não fizemos a formatação. Ficou tudo desse tamanho aqui, levou quase uma página. Então, se nós selecionarmos tudo isso aqui, né? Aqui eu vou fazer o apagamento que já foi colado dessa forma, né? Mas se fossem 3 questões com esse tamanho, nós tínhamos antes ali 4 páginas, né? Vou copiar mais aqui. E eram 3 questões, né? Então, ó, 3 questões e nós temos aqui, e ainda começando aqui, já vou diminuir, menos páginas, então um tamanho menor, tá? Então, isso pode ser feito aí na hora da edição, esse cuidado de, na hora de copiar, né, escolher qual é o meu melhor estilo de copiar, de formatação, ou então, possível também selecionar todo o texto e limpar a formatação aqui nessa ferramenta, limpar toda a formatação. E aí ele vai deixar uma fonte padrão, tá? Então, seria isso, não quero que esse vídeo fique tão longo, eu fiz um outro, mostrando mais as ferramentas, explicando mais esse processo do copiar e do colar, mas ficou bem longo. Então, esse aqui eu quis fazer mais uma versão mais curta, tá? De como diminuir aí o tamanho do espaçamento para ter impressões menores, visualmente mais bonitas, mesmo a fonte, mesmo tamanho de letra, tá? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Comentem aí, se foi útil essa informação aí para vocês. Gratidão e até a próxima.